A Beleza da Desastrosa Vida de Saiki Kusuo. Minha namorada já viu, ela gosta da comédia, mas eu nunca vi. Sinceramente, nunca me interessei muito, mas vamos ver se o Aizen me faz gostar. Bora lá. Quando a pandemia começou, um dos primeiros animes que eu terminei foi Saikikuzo no Psynan. Dois tipos de história que eu sempre vou dar uma passada de pano, mesmo que a maioria das pessoas não gostem, são terror, e eu gosto de umas merdas bem ruins de terror, e comédia. E surpreendentemente, Saikikuzo foi uma surpresa bem positiva. Quando eu falo de um anime que eu nunca falei aqui no canal, eu sempre dou uma resumida muito rápido na história para vocês se contextualizarem. E a de Saikikuzo é muito fácil de resumir. Saikikuzo é um garoto com poderes que tenta viver uma vida normal, mas é impedido pelos infinitos idiotas que o rodeiam. E quando eu falo poderes, eu falo de absolutamente qualquer tipo de poder. Geralmente os poderes são só os convenientes para a situação do episódio, mas incluem clarividência, restauração, teletransporte, visão de raio-x, hipnose, invisibilidade, telepatia, pirocinese e todo o resto que você pode imaginar. A história do anime vai se desenvolvendo de maneira episódica com um ritmo muito rápido. Você pode até se espantar quando descobrir que esse anime de 50 episódios tem uns 250 capítulos no mangá. Mas isso é porque os capítulos são bem curtinhos, então cada Comédia, episódio normalmente consegue assim. adaptar cerca de uns 4 capítulos. Dependendo do formato, o capítulo é solto, você pode ter um capítulo de comédia menor do que o padrão, ou capítulos, mesmo, vários capítulos num capítulo só. Você tem várias pequenas histórias dentro de um capítulo. São histórias curtas que geralmente não têm uma ligação entre si. As situações podem variar de Saiki querendo tomar gelatina de café e não conseguindo porque não deixam ele em paz. Já fez história de comédia? Já fiz cenas de comédia, mas nunca escrevi uma história de comédia. Eu acho que escrever comédia é uma das coisas mais difíceis que tem. Para depois do episódio focar em Nendo recebendo uma carta de amor e todo mundo achando isso esquisito. Mas existem exceções, obviamente, com alguns episódios que tentam amarrar uma mesma história, como por exemplo o episódio. Inclusive, mangás de comédia na Shonen Jump tem uma dificuldade muito grande de manter o interesse dos leitores. Isso acontece desde quando a Shonen Jump começou. Porque você, pela natureza episódica, você sempre tem que trazer uma situação muito criativa e diferente, e isso pode ser muito cansativo. Por isso é normal que, para aumentar o seu nível no ranking da Shonen Jump, a história vá saindo de comédia para ação. Então as comédias que ficam comédia até o final são muito brabas. Episódio 21 da primeira temporada, que se passa todo na Inglaterra quando o Saiki quer consertar o equipamento que controla, entre aspas, seus poderes. Eu acredito que o grande trunfo da obra como um todo são seus personagens. Se eu pudesse tirar uma mensagem importante de Saikikuzo, seria o heroísmo, e sobre como ele se manifesta de diversas formas diferentes aqui, através das pessoas que rodeiam Saiki. Já estamos muito acostumados a pensar que o garoto com poderes de Deus seria o responsável pela proteção das pessoas. E ele é, mas os demais personagens tentam fazer o possível para ajudar seus pares, incluindo o garoto esquisito chamado Saiki. Começando por Nendo, o garoto mais estúpido que existe. Enquanto no anime e mangá Saiki declara que não pode ler sua mente, no volume 0 lançado bem depois, ele apenas explica que ele consegue ler a mente de Nendo, mas ele simplesmente fala exatamente o que está pensando, então não adianta nada. O volume 0 também é conhecido por ter algumas contradições na forma como Saiki usa seus poderes. Algumas regras são simplesmente alteradas ou desaparecem, mas isso acontece também no anime e faz parte de um certo charme que existe ali. Mas pera aí que já eu volto para falar dos personagens em si. Primeiro, E o Power Scale de Psyche, hein? E aí, por que ninguém fala do Power Scale de Psyche? Mudou a regra. E aí? É multiversal ou não? vamos falar de outro aspecto. A quebra da quarta parede, ou seja, quando o programa de TV, ou jogo, ou filme, ou peça de teatro e etc., reconhece a existência do público e dialoga com ele, é um recurso muito conhecido. Um exemplo super famoso é o próprio personagem do Deadpool, tanto em seus filmes quanto nas HQs. Agora, Saikikuzo também quebra a quarta parede constantemente, mas eu vejo mais motivos para isso do que simplesmente para um efeito cômico como o Deadpool faz. Saiki, em alguns pontos, se reconhece como um personagem de anime e isso serve para aumentar os problemas que o personagem enfrenta em sua vida. Todo ponto de Saiki como personagem é sobre como ele tem os poderes de um deus, mas não consegue resolver aspectos básicos da sua vida. Há um desafio constante dentro da obra entre Saiki, aquele que acredita Isso é meio próximo de Mob também, de certa forma, né? que detém os poderes, e os roteiristas, aqueles que realmente têm os poderes. É Os legal. episódios, Isso é bacana. Roteirista versus personagem. no primeiro momento, parecem recheados de situações aleatórias e bizarras, mas por um outro ângulo, parece mais uma das formas dos verdadeiros deuses nesse universo brincarem com as habilidades sobrenaturais de Saiki. Isso não torna Saiki super complexo nem qualquer besteira do tipo, mas pelo menos dá um motivo mais interessante para o personagem conversar com o público.
No episódio de Natal, por exemplo, Saiki faz um pedido, mas é incapaz de entender porque absolutamente todo mundo ao seu redor tem o seu pedido atendido e ele não. Ele até questiona quem os supostos deuses daquele universo estão ajudando, mas o embate entre ele e os roteiristas. Saiki também é um personagem interessante, porque as pessoas ao seu redor existem para justapor seu lado social, que é extremamente deficiente, e seus atos de heroísmo. Os personagens da obra são extremamente simples. Geralmente eles estão lá para, vamos dizer assim, melhorar uma das características do personagem do Saiki. Porque eles têm atitudes e decisões que são tão piores que eles alimentam uma aura ao redor do Saiki. E eu falo isso tanto dos personagens que têm poderes e os que não têm poderes, mas a gente volta nisso daqui a pouco. O seu heroísmo nas histórias está associado à sua incapacidade de negar um pedido de ajuda, e ao seu desejo de ver as pessoas ao seu redor felizes. Nós temos personagens como Kaido, que criaram um mundo fictício em sua cabeça de que ele é um super-herói perseguido por uma organização secreta. Kaido, apesar de não ter poderes, pode mostrar a alguém como Saiki que o herói é muito mais identificável pelos seus atos do que exatamente por quantas montanhas ele consegue mover com sua mente. Como por exemplo, quando ele defende a Teruhashi lá no capítulo 56 do mangá. Nendo, sendo o oposto de Saiki em aparência, músculos e inteligência, ainda se mostra um dos personagens mais bondosos da série. Ele não briga com ninguém, defende pessoas desconhecidas que precisam de ajuda e não age de maneira arrogante julgando as pessoas. Até por esse lado, ele se assemelha a Saiki, porque o protagonista, tendo o poder de ler mentes, claramente já está habituado às piores partes de todas as pessoas que ele convive, e mesmo assim, ele ignora isso e dá preferência às partes boas, ou às partes que menos o irritam. Saiki é literalmente eu. Dentro da série, nós temos dois personagens que assumidamente também têm poderes, Ayura e Toritsuka. A diferença crucial entre Saiki e eles é que os dois usam seus poderes para autopromoção, ganhando dinheiro, ou mulheres, ou simplesmente atenção. Pô, aí é bom, eu gostei. O irônico disso tudo é que Saiki se esforça ao longo da obra para não ser notado, e mesmo assim cria uma aura atraente para as pessoas, que acabam se aproximando dele criando laços de amizade. É até estranho pensar como esse grupo de pessoas olhou para esse moleque que fala pouco, não expressa muita coisa, e sempre vai aos mesmos lugares, e eles simplesmente assumiram que ele era amigo deles. Quando eu falo que a Yura e Toritsuka são dois personagens que assumidamente têm poderes, é porque dentro da série, até mesmo pelo seu formato cômico, existe a impressão de que a maioria das pessoas ao redor de Saiki tem algum tipo de habilidade sobrenatural. Nendo, por exemplo, é imune à leitura de mentes de Saiki. Teruhashi é a garota mais bonita do mundo dentro da história, e eu não me espantaria se sua personagem tivesse sido inspirada em Tommy, e ela claramente consegue curvar qualquer coisa aos seus pés, desde homens, mulheres, até o mundo, visto que ela tem uma sorte inimaginável. E isso segue para todos os outros personagens amigos de Saiki. Agora, eu também preciso falar sobre coisas que eu não gosto. No caso, meus problemas são particularmente com esse cara. Eu poderia reclamar que a animação é muito básica, mas uma animação assim ou assim não é muito bem o que eu procuro em um anime de comédia sobre um garoto entediado. Mas esse cara, puta que pariu, cara. Seu personagem inteiro é obviamente uma grande piada, só que de um mau gosto absurdo. Obviamente em Psyche-Cus você tem a piada do personagem que é tarado, haha, engraçado e tal. Mas esse cara vai um passo além. Porque ele é tarado na própria irmã. O Eisner vai acabar o vídeo. Ele vai falar isso e acabar o vídeo. Acabou o vídeo, olha lá. Tá no final já. É isso, acabou. É isso, valeu. E é realmente isso. Obrigado, mundo. Acabou. Cara, isso é clássico, né? Clássico, oh sim. O irmão tarado na irmã, que eu não via desde a era Heian. Pô, no Japão isso é muito comum. Essa ideia, não sei se é comum dentro das famílias de fato, mas existe muita ideia do irmão ou da irmã e eles terem algum tipo de apego um pouco mais próximo do que deveria. Psyche-Kuso, no geral, é um anime muito simples e que se você for bobo igual eu, talvez te arranque muitas risadas. Eu recomendo fortemente para quem gosta de animes de comédia e o ponto-chave é realmente o personagem do Psyche e suas interações com as situações do cotidiano. Mas, eu acho que por hoje é isso. Tchau. Vídeo honesto falando do anime que ele gosta. Eu não fui convencido a assistir, pra ser sincero. Porque comédia não é necessariamente minha praia, né? Tem que ter alguma coisa muito diferente pra chamar minha atenção. Por exemplo, Detroit Metal City, Goku Dolls e algumas outras por aí.